Olá, tudo bem? Maior crise financeira no Brasil e no mundo. Mas será que essa crise está afetando os fundos imobiliários? É sobre isso que eu converso agora com o Leonardo Calisto, que é sócio da Empiric Investimentos. Tudo bem, Calisto? Tudo bem. Calisto, a crise está respingando nos fundos imobiliários? Não, pelo contrário, assim, está respingando, mas de forma positiva, né? Como assim? Porque os fundos imobiliários estão vindo a mercados, eles estão sendo até como um porto seguro, como uma alternativa de investimento, com um perfil de renda fixa, né? Quer dizer, um pouco mais conservador do que a bolsa. Então, eles estão sendo super bem aceitos pelos investidores pessoa física. Quanto mais ou menos está rendendo, em média, um fundo imobiliário, Calisto? Dá para a gente saber? Um fundo imobiliário, ele gira em torno de GPM mais 8. É um objetivo que esses fundos se propõem no mercado. Tem um pouco mais, um pouco menos. Agora, tem um benefício muito importante no fundo imobiliário que, naturalmente, que alavanca um pouco a rentabilidade dele no final do dia, que é a isenção fiscal. Quer dizer, o investidor pessoa física ele é isento de imposto de renda sobre os dividendos, né, sobre os resultados distribuídos por um fundo imobiliário. E isso, naturalmente, faz o fundo ganhar um apelo bastante interessante. E, Calisto, agora, muitas empresas do setor de construção civil que estão listadas na Bolsa, elas sofreram com essa crise, já vinham sofrendo há alguns meses. E isso não respingou nos fundos imobiliários? Não, isso é interessante, porque nós temos hoje diferentes tipos de fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários que têm alguma relação mais próxima e direta com as incorporadoras residenciais são basicamente os fundos imobiliários que investem em certificados recebíveis imobiliários, né, que são títulos de renda fixa, que têm um lastro em financiamento imobiliário e que aí sim tem uma relação mais com as incorporadoras residenciais. Mas na sua grande maioria, os fundos imobiliários estão muito relacionados a projetos industriais hoje. Então, galpões ou lajes comerciais, né? E que aí esse impacto, essa contaminação, ela é bem menor. Você tem que se olhasse o mercado imobiliário como um todo, mas não as empresas exatamente, aí a gente poderia até fazer um comentário adicional sobre isso. Mas a gente não tem percebido nenhum impacto negativo nesse aspecto. Nesse momento, não. O que mexeria negativamente com o fundo imobiliário, Calisto? Basicamente, assim, os fundos, eles estão envolvidos em projetos, quer dizer, seja desenvolvimento caso a caso ou específico para uma demanda. Então, uma empresa demanda um centro de distribuição, uma planta, ou o desenvolvimento de um edifício próprio para ele, uma sede administrativa. Então, são as operações dedicadas que a gente chama de build to suit, tá? Você tem outros projetos, na verdade, onde os fundos imobiliários compram lajes inteiras ou edifícios inteiros e fazem a gestão dos locatários daquele empreendimento. Então, toda a renda gerada pelos locatários, boa parte delas, no mínimo 95% desses resultados, são distribuídos para os investidores. Então, daí que vem a base do rendimento, do ganho do investidor de um fundo imobiliário. E até o fim do ano, qual que é a expectativa que vocês diriam para o investidor em fundo imobiliário? Olha, tem vindo várias operações, tá? Muitas operações mesmo. Tem várias na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, em aprovação, né, que foram registradas já. Tem algumas em oferta pública nesse momento, quer dizer, disponíveis para os investidores. A grande novidade, que eu diria, dentro do mercado de fundos imobiliários, são os novos fundos imobiliários classificados, vamos dizer assim, de renda fixa, tá? Que são aqueles fundos imobiliários que não tenham um imóvel diretamente como investimento, mas eles investem em letras de crédito imobiliárias, LCIs, ou letras hipotecárias, ou os tradicionais certificados de recebíveis imobiliários. Então, são títulos de renda fixa que têm um lastro, né, em um fluxo de locação de imóveis, etc., e que proporciona uma garantia ou dá um conforto maior para o investidor. Então, esse tem sido o grande volume das operações que a gente tem visto pelo menos nos últimos 12 meses, tá? Uma quantidade enorme desse tipo de produto. E isso gera um diferencial muito grande para o investidor. É isso, Calisto. Muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no Economia. Dessa vez a gente falou sobre a crise financeira mundial e no Brasil e se ela afeta ou não os fundos imobiliários. Até a próxima.